Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos vendo aí a lição de número 12, a reciprocidade do amor cristão. Temos aí como palavra-chave desta lição a palavra generosidade, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, magnanimidade, ato generoso, bondade. Então a generosidade é uma característica que deve estar presente na vida do cristão. Então muitas vezes ele vai ter que deixar de se alimentar para alimentar alguém, deixar de vestir algum tipo de roupa para poder dar a alguém esse tipo de roupa. É preciso ele deixar o seu tempo, muitas vezes com a sua família, no seu conforto domiciliar, para dar esse tempo para pregar o evangelho aos outros. Muitas vezes ele vai ter aí que passar até por necessidade para que outros não passem uma extrema necessidade. Então sempre esse deixar alguma coisa tem um custo na vida daquele que é generoso para que ele possa ser generoso. Por exemplo, o cristão pratica o jejum para quê? Não para proveito próprio, mas para que ele esteja numa condição espiritual para abençoar os outros. Enquanto ele está jejuando, ele está orando, ele está estudando a palavra de Deus e ele está buscando o poder de Deus para que ele possa abençoar os outros. Então esse é um trabalho também de generosidade, é um trabalho em prol de outras pessoas. Então é preciso você deixar alguma coisa para que os outros sejam abençoados. Então o tempo que você passa estudando a palavra de Deus para transmitir essa palavra, o tempo que você passa orando, intercedendo pelos outros. Então isso tudo depende de uma generosidade e que todo cristão já tem em si essa generosidade. É preciso apenas que ele aumente essa generosidade, que ele se desprenda mais daquilo que tem, daquilo que é, daquele tempo, né, da sua vida material, a sua vida aqui na terra, para que possa ser instrumento de Deus para abençoar os outros. Então, a generosidade está presente porque o Espírito Santo está em nós. Precisa apenas nós darmos mais lugar a essa generosidade para que ela aumente, abunde cada vez mais, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam abençoadas. A palavra reciprocidade tem a ver com aí, receber e também doar. Então você recebe e depois você doa. Você reconhece que recebeu, reconhece o valor daquilo que você recebeu e você de todas as formas tenta retribuir isso. Se não for com a mesma coisa, então pode ser com um elogio, um agradecimento público, pode ser com a sua presença, pode ser com uma bênção espiritual, né? Sempre visando aí dar alguma coisa para aquela pessoa que lhe deu, ou para aquela igreja que lhe deu alguma coisa. Então sempre você deve retribuir, né? Seria aí retribuir um favor recebido. O nosso texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é um versículo que tem sido usado muito, principalmente por aqueles que são materialistas, por aqueles que pregam a teologia da prosperidade.
Não é, essa teologia da prosperidade, ela não é apenas falar sobre prosperidade, porque a prosperidade é bíblica. Por quê? Prosperidade é você ser canal de Deus para abençoar os outros. Você recebe, vem de cima e passa através de você para que você possa abençoar os outros, abençoar a obra de Deus. Agora, a teologia da prosperidade já prega mais o enriquecimento próprio e também que o crente não passa por aflição, não pode passar por doença, por aflição, por nada ruim, porque ele só pode receber bênção. Então é um exagero da prosperidade bíblica. Então essa teologia da prosperidade entende muito mal esse versículo. E Paulo aqui está se referindo a esse posso, todas as coisas aqui, esse posso tudo, ele está se referindo àquilo que ele já passou em sua vida terrena, dentro da área do material, então principalmente dentro dessa área, então que ele passou de dificuldades, não é de vantagens, não é de riquezas, mas ele se refere aqui às várias vezes que ele foi preso, às várias vezes que ele passou fome, também a situação de abundância de alimentos. Mas ele se refere às noites e noites, né, sofrendo angústias por causa das igrejas que ele abriu. Então ele se refere aos jejuns, às orações, para passar fome e ter abundância. A estar bem de saúde, mas também estar doente. Se refere também a estar numa situação tranquila, mas se refere também a ser perseguido, a ser dado até como morto, de tanto que apanhou. Então, ele está dizendo, eu posso passar por qualquer situação, porque Cristo está comigo. E quando me faltam minhas forças físicas próprias, Jesus entra com a sua força, e ele vem e me restaura. E ele me faz suportar esses sofrimentos. A verdade prática, a Igreja de Cristo deve zelar pelo bem-estar dos que a servem, a fim de que não haja necessitados entre os filhos de Deus. Então é um dever da igreja ajudar no sustento daqueles que passam por necessidades materiais. As necessidades espirituais é claro para todos. É evidente que a igreja precisa manter o auxílio espiritual a todos que estão aí na sua área, né? Vamos dizer assim. Mas o auxílio material também é necessário. As pessoas não vivem só de ouvir a palavra de Deus, mas também o corpo, né, a parte física das pessoas precisam de alimento. Então a igreja deve também ter aí, principalmente aquele trabalho que deveria ser natural e vai sendo deixado de lado com o passar dos tempos, que é aquela cesta básica. Os irmãos, né, um leva ali 1 quilo de feijão, um leva 1 quilo de arroz, outro leva um sabonete, um leva um creme dental, cada um levando uma coisa, e aí se organiza isso, coloca num lugar só, tem uma pessoa que recebe isso, anota direitinho, e esse material depois vai ser aí arrumadinho, direitinho, fazendo sim, então cestas, que nós chamamos de cestas básicas, para ajudar os necessitados que estão à volta de onde está a congregação, a igreja. Então, quem são essas pessoas que vão receber? Pessoas principalmente que estão desempregadas, pessoas que estão doentes. Então, você vai ver aí a necessidade, pessoas que não conseguem manter o básico para se alimentar, né? Então, essas pessoas devem ser ajudadas. Esse material aí não é para aí ajudar pessoas que não necessitam, não é para aí aliviar, né, o dia a dia daqueles que já possuem, que já têm o seu sustento, mas é para ajudar os necessitados. E se ganha muitas almas fazendo esse trabalho, porque esse trabalho faz com que você tenha maior intimidade com as pessoas que estão à volta da congregação ou da sua igreja. Você vai poder visitá-los, você vai poder conversar com eles, você vai ver aí as necessidades que eles têm, né? Então aí às vezes pode ser a necessidade de roupas, de calçados, de alimentos, de remédios. Então
você vai detectar isso. Tem que ter uma equipe em cada congregação que visite as pessoas que moram aí próximas desta congregação, dessa igreja, e fazer uma lista das necessidades e depois arrecadar isso com a igreja e distribuir, ajudando essas pessoas. A Bíblia recomenda, primeiro você ajude aqueles que são da própria igreja. E quando não houver mais necessitado na igreja, aí então se passa a ajudar aqueles que não são da igreja, visando ganhar essas almas para Cristo. Esse é um trabalho importantíssimo em cada congregação. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está aqui um resumo dessa situação, é a seguinte: o apóstolo Paulo, depois de abrir a igreja em Filipos, ele foi ajudado financeiramente por esta igreja. Agora, houve aquele período que ele foi arrecadar, principalmente alimentos, também dinheiro, para ajudar a igreja em Jerusalém. A região da Judéia, onde está Jerusalém, passou por uma grande seca, passaram também por grandes perseguições e ficaram muito empobrecidos. Eles precisavam de ajuda. O apóstolo Paulo passou então em várias das igrejas que ele abriu na Europa e ali então arrecadou tanto dinheiro como alimento, vestuário e conduziu isso para Jerusalém para ajudá-los. Agora então, nesse período, Paulo tomou uma decisão. Ele passou a fabricar tendas, a trabalhar e não aceitar a ajuda das igrejas. E também a própria igreja de Filipos, nesse período, ele não aceitou. Por quê? Porque aqueles que combatiam Paulo, eles usavam essa estratégia de dizer que Paulo estava arrecadando as coisas e ficando para ele, usando em seu próprio ministério, em seu próprio benefício. Então ele resolveu fazer isso. Ele não aceitou que os irmãos o ajudassem financeiramente, porque poderiam as pessoas que o acusavam de repente dizer que ele estava pegando a ajuda que era para Jerusalém e aproveitando em benefício próprio. Então ele não aceitou e durante um tempo ele não recebeu ajuda das igrejas. Agora, 10 anos depois, Paulo está preso em Roma. E agora sim, quando os filipenses enviam Epafrodito com a ajuda, então ele vai dizer para eles: mas que bom que vocês se lembraram de mim, depois desse tempo que eu passei não recebendo ajuda, para não ter problema de alguém achar que eu estava explorando a igreja. Agora eu estou preso, estou com necessidades e vocês estão vindo suprir essas necessidades. Esse suprimento é muito importante. Agora, não que eu não possa viver sem isso. É claro que eu já aprendi durante a minha vida, o meu ministério, a passar necessidades. Agora, se vocês mandaram, graças a Deus por isso, que bom. Principalmente não porque vocês enviaram essa ajuda, porque eu sei me contentar com o que eu tenho, as pobres roupas que ele usava, a pobre alimentação que recebia por estar encarcerado numa casa em Roma, não tinha problema, ele já tinha se adaptado a isso, se acostumado a isso. Mas receber ajuda era maravilhoso para Paulo naquela situação que ele estava vivendo. Imagine o frio que Paulo passava,